Olá, boa noite, feliz sábado para você, líder do Ministério da Criança e do Adolescente, que está agora para esse treinamento via satélite histórico, primeira vez que a gente faz treinamento via satélite para você. Que bom que apesar do trabalho, semana cansada, vai chegando sábado, a gente vai ficando cansado, né? Mas agora você parou pra gente ter um treinamento e cuidar do futuro da nossa igreja. Todo mundo se preocupa com as crianças que são o futuro da nação, e às vezes a gente precisa se preocupar também que elas são o futuro da nossa igreja. Afinal de contas, que adianta evangelismo para buscar os de fora se a gente não cuidar dos que estão aqui dentro da gente? É por isso que vocês estão aí, pra gente cuidar do nosso público interno, da nossa criança. Bom, para começar, obviamente, a gente vai chamar a líder máxima desse ministério na Igreja Adventista aqui no sul do Brasil, professora Maria Quadrado. Boa noite, professora. Feliz sábado. Boa noite, Fabiana. Feliz sábado. Tudo bem? Professora, cumprimenta aí a turma que está aí esperando pela gente. Boa noite, meninos e meninas do Ministério da Criança. Claro, por que meninos e meninas? Porque nós que trabalhamos com as crianças vamos ser eternos meninos e meninas. Bem, eu quero te dar os parabéns. Afinal, já é sexta-feira. Você deve estar muito cansado dos trabalhos da semana. Mas você escolheu estar aí assistindo esse treinamento. Tenho certeza que Deus vai lhe dar uma recompensa muito grande por isso. Bem, hoje já é dia 8. Sábado que vem é dia 16, o dia dos amigos da esperança. E domingo começa nosso programa de Semana Santa. O programa desse ano está maravilhoso. Nós vamos estudar sobre os 8 amigos de Jesus. E as crianças aprenderão, através dessas histórias, como é fácil ser amigas de Jesus. E elas também vão entender que assim como seus amigos, os amigos de Jesus foram transformados, elas também podem ser transformadas. E é por isso que elas estão aqui hoje, né, professora? Para elas entenderem que dá para trabalhar com essa mente infantil e mostrar essas pequenas lições de maneira bem interativa, né? Isso, as crianças têm o coração aberto para as mensagens de Deus. E vocês devem aproveitar esses momentos. Então, eu vou pedir um favor. Reúna a sua equipe. Prepare um programa atrativo. Tenha momentos de oração, reúna todos, orem pelo programa, orem pelas crianças que vão assistir, motive as crianças a virem e também a convidarem os seus amigos, especialmente os 5 amigos pelos quais eles estão orando. Se você fizer isso, tenho certeza que Deus vai lhe capacitar e você terá uma semana abençoada. Ao preparar cada detalhe, lembre-se que você é um agente de Deus para salvar crianças. A gente ainda vai ter muito que mostrar, né, professora sim. Maria? Muito obrigada, professora Maria. Daqui a pouquinho a professora Maria vai voltar, vai dar mais informações pra gente, vai ter um time de líderes aqui para ensinar você, que é líder aí na igreja, a como aproveitar esse momento de Semana Santa justamente para incutir, né, na cabeça dessas crianças todas essas personagens, essas histórias bíblicas. E a gente vai conversar agora também com o nosso líder máximo da União Sul Brasileira, pastor Marlington Lopes, que é o presidente também das crianças, né, pastor? Também, fazem parte da igreja. Fazem parte da igreja. Todos nós somos também crianças. E temos que ser para chegar lá, né? Sem dúvida. Pastor, um recado para o nosso público do sul do Brasil. Bom, aí que tá é vendo uma a gente alegria agora. receber a cada um de vocês no nosso estúdio e é uma alegria estarmos aí com vocês na igreja, numa sala da igreja e dizer da alegria que nós temos de treinar através de um outro palco desta vez, né, Fabiano? Nós estamos, pela primeira vez, você disse, num outro palco, mas aí com vocês. Nós vamos aqui nesse treinamento do Ministério da Criança e do Adolescente falar sobre 2 temas principais. A Semana Santa, que já está chegando, e a adoração infantil. Você sabia que no ano passado, cerca de 80% das igrejas e grupos da União participaram da adoração infantil? Fantástico isso, não? E a Semana Santa Juvenil, 60% das igrejas e grupos. Esse treinamento vem dizer que nós podemos fazer mais e fazer melhor. E você sabia que só o Ministério da Criança e do Adolescente foram responsáveis por 1/3 dos batismos do ano passado? Isso mesmo. Dos 15 mil batismos do ano passado, 5 mil eram de juvenis abaixo dos 15 anos. O que significa isso? Significa que essas crianças estão vindo sem vícios, sem muito investimento. Você sabe que nós não gastamos muito dinheiro para mantê-las ou trazê-las para a igreja. Nossos filhos, quando nascem na fé, eles mantêm esta fé pura pelo resto da sua vida. Então, vale a pena a dedicação, vale a pena o esforço e vale a pena estar aqui.
estar sendo treinado para saber, Senhor, como levar ainda mais crianças de volta. Porque, Fabiana, para os adultos, Cristo dizia, vinde a mim. Mas para as crianças, deixai vir a mim. A natureza ir a Cristo. E eu espero que esse treinamento sirva para não impedir, pelo contrário, motivá-las a voltar aos braços de Cristo. Com certeza, pastora. A gente está vivendo um momento triste, né? Hoje, o Brasil todo, com as crianças que foram aí vítimas desse ato violento no Rio de Janeiro. E a gente fica pensando assim, o que poderia ter sido de uma criança como o menino que saiu disparando aí os tiros todos, se talvez tivesse sido melhor cuidado? A gente não sabe, a gente fica especulando, mas a gente só pensa o seguinte, que o investimento que a gente faz hoje na infância, a gente colhe depois, né, pastor? Sem dúvida. Pastor, eu queria que o senhor orasse também por esses líderes todos que estão aí com a nossa igreja mirim na mão. Pelo estúdio aqui e por vocês aí. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo chamado que fizeste a cada um desses líderes e coordenadores com o dom para trabalhar com o Ministério da Criança e o Ministério do Adolescente. Nesta noite, Senhor, orientações, motivação e inspiração serão passados a cada um deles. Queremos, Senhor, preparar esta geração para que se transforme na última geração antes da Tua volta. Nós cremos, Senhor, que a geração que será trasladada já está vivendo em nossos dias. Te rogamos, Senhor, que ao sairmos deste treinamento, saiamos desafiados a concluir a pregação do Evangelho através de nossos filhos e dos jovens da Tua igreja. Rogamos-te essas bênçãos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, pastor Mário, que vai ficar com a gente aqui no treinamento. E você que está aí assistindo a gente de qualquer lugar da região sul do Brasil, pode participar do nosso treinamento. É só dizer pra gente de onde você está assistindo, com quantas pessoas você está. Aquele momento em que a gente mostra um pouco da nossa igreja aí nessa região toda. Então você pode ligar pra gente, anota aí, 0 operadora 41 3217 7799, tá aparecendo aí na sua tela, ó. 7799, ou você pode nos mandar um e-mail também. Coloca aí na tela, criança, sem cedilha, @adventistas.org.br. Manda um e-mail pra gente, conta de onde você está assistindo, com quantas pessoas você está, pra gente poder acompanhar você também, porque você faz parte. E a gente vai receber agora no palco algumas líderes que vão conversar com a gente, que vão ensinar, mas pode vir, pode já entrando. Então, a gente vai conversar com a professora Elvia Andrade, da região norte do Paraná. Um oi para sua turma, professora Elvia. Boa noite aos professores, coordenadores e coordenadoras do Ministério da Criança que nos ouvem, especialmente o pessoal da Norte Paranaense. Professora, além da professora Elvia, tem também a professora Samara Zabel, é assim que fala? É da região central do Rio Grande do Sul. Um oi para os gaúchos da nossa terra boa, professora Samara. Um abração para todos os nossos amigos e amigas, coordenadoras, professoras, professores que estão reunidos na nossa Central Sul-Rio-Grandenses. Professoras, nós estamos aqui para falar, nesse primeiro momento, a gente está conversando um pouco sobre esse período especial que vai começar, que é a Semana Santa. E tem que ser dedicado um momento muito especial para as nossas crianças. Mas talvez você fique pensando, mas como motivar, como decorar, o que a gente coloca ali na frente para atrair a atenção delas? É isso que a gente vai aprender agora com as nossas professoras. Por favor, a palavra é de vocês. Pois não. Para que nós alcancemos êxito com este programa, é importante que você, coordenador do Ministério da Criança, de sua igreja, de sua congregação, forme uma equipe. Escolha as pessoas com as quais você vai trabalhar. Quando você formar essa equipe, você vai a seguir montar o programa em si, escolhendo o local onde vai ser feito, se será na igreja ou no pequeno grupo, a decoração que você vai usar nesse local, as músicas, os materiais usados para cada noite, para as atividades, para a exposição do programa. É importante também não esquecer que a recepção é um ponto-chave, porque ali é feita, as crianças são cativadas pela maneira harmoniosa que são recebidas, delas, né? Então é muito interessante isso aí. E uma dica importante, os adolescentes gostam muito de participar, eles gostam de se envolver. Então use essa turminha que está disposta com sangue novo aí para trabalhar, junto na sua equipe também. Fabiana, amanhã é o sábado que antecede o Dia dos Amigos de Esperança. Reúna toda a sua equipe e verifique se tudo está bem organizado. Os materiais, o local, as pessoas que vão contar as histórias. Afinal de contas, você tem uma semana apenas para organizar todos os detalhes. Lembre-se também, as crianças,
de que elas devem trazer os seus amigos, que elas convidaram, para o sábado do Dia do Amigo de Esperança também. Elas têm que ser lembradas disso. Mas tem um detalhe muito importante. Reúna toda a sua equipe e ore por cada criança que irá participar deste programa. Com certeza. Lembrando, né, que esse momento a gente tem que planejar, porque às vezes a gente pensa, tô ouvindo o treinamento agora, mas deixa pra lá. Não é assim não, a gente tem que planejar. E justamente para ensinar você agora como planejar melhor a decoração, a gente tem uma matéria especial com a professora Érica e com a professora Helene. Dá uma olhada. A Semana Santa deste ano fala dos Amigos de Esperança. E nós temos aqui algumas sugestões de decoração para a sua sala. Você pode preparar uma casa dos tempos bíblicos, um cenário de Palestina. E você vai colocar perto dessa casa os personagens da semana. Nós vamos começar com o primeiro personagem, que é Jesus. Eu vou mostrar para vocês como foi feito. Esse é um personagem feito de EVA e tem um revestimento atrás de papelão. Você pode fazer, inclusive, essa dobra para que o personagem fique em pé. Todos os outros personagens foram confeccionados da mesma maneira. Jesus, então, vai ser o centro, ele vai aparecer todas as noites perto da casinha. O nosso primeiro personagem é o Pedro. O Pedro vai aparecer num cenário onde vai aparecer um barco e água. Uma rede que você pode fazer, alguns peixinhos também. O Pedro vai nos ensinar uma lição de eternidade. O próximo personagem é o João. Ele pode usar o mesmo cenário que foi usado para o Pedro. Água, barco e rede. Na terceira noite, nós vamos ter o personagem Zaqueu. Zaqueu, você pode usar uma porta da cidade, você pode usar também um baú com moedas, porque ele era cobrador de impostos, ou você pode usar uma árvore, que foi onde Zaqueu subiu para ver Jesus. É interessante que a cada personagem que você for falando, você vai retirando ele do seu ambiente e colocando próximo de Jesus na casa. Então, o Pedro, o João e o Zaqueu já estão na casa dos amigos de Jesus. Quando você for falar do outro personagem, que é o Nicodemos, você pode preparar uma cena de jardim, que onde Nicodemos foi se encontrar com Jesus no jardim à noite. Você pode usar até a mesma árvore que você usou para a cena do Zaqueu, que é esse personagem Nicodemos, vai ser uma noite após o Zaqueu. O próximo personagem é o leproso. Você vai colocar o leproso numa cena isolada, porque os leprosos ficavam isolados das suas casas. Se você quiser, você pode montar uma tenda perto do leproso. A próxima personagem é a samaritana. Vocês estão vendo que ela está ao lado de um poço. Você pode também confeccionar o poço com algum latão revestido de papel pedra e pode colocar um cântaro de barro. A próxima personagem a história acontece num ambiente interno. Então você pode preparar, eu fiz esse com uma caixa de papelão, você pode preparar uma cena de casa interna. É a filha de Jairo, que morreu e foi ressuscitada por Jesus. Você prepara uma caminha onde ela aparece deitada e depois você coloca a personagem, então, em pé. O nosso próximo personagem é o apóstolo Paulo. E Paulo vai falar sobre um tema muito importante. Por isso, esse tema vai acontecer no último dia. As crianças precisam ficar com essa cena marcada na sua mente. E vocês vão ver então aqui o apóstolo Paulo, que está perto de uma nuvem, porque ele vai falar, vai nos ensinar sobre a segunda vinda de Jesus. E essa cena de nuvem e Jesus vai ficar marcada na mente das crianças. E é muito importante que elas tenham a noção de como realmente Jesus vai voltar.
Estes cenários foram preparados, estão todos aqui no mesmo ambiente, porque nós estamos passando a semana toda. Mas você, querida professora, vai fazer um cenário de cada vez, ok? A casa dos amigos de Jesus, você vai ter todas as noites. E os personagens vão para lá e quando terminar a semana, todos os personagens estarão aqui na casa dos amigos de Jesus. Mas os cenários que nós mostramos anteriormente, como barco, árvore, poço, eles só vão aparecer no dia que você vai contar a história. Estas foram algumas sugestões que nós demos para vocês sobre decoração da sua sala. Nós temos mais algumas sugestões. Nós acabamos de ver as decorações em tamanho maior. Agora vamos apresentar algumas sugestões que vocês poderão fazer com as crianças em classes menores, como esse dedoche. São os mesmos personagens, você pode fazer em EVA. Esse aqui é Jesus, que é o personagem central da nossa Páscoa, onde tem o suporte para ser colocado o dedo, e ele é todo feito de EVA. Você pode tirar gravuras de livros e fazer os recortes. Uma das sugestões nesses personagens é, ao eles serem transformados por Jesus, muda a fisionomia. Então, você pode fazer de palito de picolé, colocar a cabeça ao lado que ele foi antes de conhecer a Jesus, como ele era, e depois que conheceu a Jesus, ficou feliz, uma nova pessoa. Também atrás tem o suporte para colocar o dedo, então, e contar a história para as crianças. Outra sugestão é esse dedoche um pouco menor, também de EVA, e nós fizemos aqui o suporte para colocar o dedo, e onde cada personagem é igual aos de tamanho maior. Temos também sugestão para cada dia, se você quiser dar cada dia uma lembrancinha ou uma só no final da semana. Essa aqui, por exemplo, pode ser uma só no final de semana. Você faz a carinha de uma ovelha, pode ser de feltro ou de EVA ou um outro material que você achar melhor. Faz um suportezinho aqui com zíper, onde você coloca moedinha. A criança leva para casa como lembrancinha da Páscoa, da Semana Santa que ela frequentou. Essa aqui é a tampa de um interruptor de luz, onde a criança levará para casa com o símbolo da Páscoa. Cada vez que ela for usar para acender ou apagar a luz, ela vai lembrar da Semana Santa que ela participou. Essa é outra lembrancinha conhecida com o símbolo maior, o amor de Deus, o coração, o cordeiro que tira o pecado do mundo, a cruz e a coroa de Cristo. E aqui você pode escrever, por exemplo, o verso: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse outro cartãozinho, um cartãozinho que você fecha com uma fitinha e escreve aqui uma história de amor, onde você vai colocar todos os símbolos da Páscoa que representa Cristo. Essa outra lembrancinha é uma latinha, onde você vai decorar com motivos de Páscoa, pode ser com ovelhinhas, e vai fazer um porta-lápis, um lindo porta-lápis para a criança levar de lembrança. Durante toda a semana, se você vai usar o caderno de atividades com a criança, crie um incentivo para ela trazer visitas. Por exemplo, estamos dando a sugestão de estrelinhas. Para cada visita que ela traz, ela ganha uma estrelinha. No final da semana, você vai contar quantas estrelinhas a criança que conseguir maior número de estrelinhas, significa que foi a que trouxe mais visitas. Então, ela tem direito a um prêmio especial. Faça uma bonita embalagem e dentro dela
coloque uma Bíblia, uma capa de lição, um caderno de atividades para ela pintar um caderno bíblico, conforme as suas condições, e entregue para essa criança que trouxe o maior número de visitas. Também, se você não conseguir fazer ou adquirir esses personagens para fazer o seu cenário, uma outra sugestão é você fazer uma cruz, um manto vermelho, um pano vermelho e colocar algum pano ou papel marrom para simbolizar o Monte Calvário. E você terá uma bela decoração na sua sala para motivar as crianças a vir nessa Semana Santa. Que Deus os abençoe e que tenha uma feliz semana abençoada por Deus. Viu como tem coisa legal para fazer? E nem precisa de tanto dinheiro assim. Às vezes a gente fica ali pensando, poxa, mas é caro para fazer essas coisas. Não é, precisa um pouquinho de criatividade. Antes a gente passar para a parte seguinte, eu queria dar um oi para Denise de Posto Paris aqui no Paraná, que está com mais 7 líderes do departamento infantil assistindo a gente. Você também pode mandar o seu recadinho, manda aí de onde você está assistindo, que a gente fala aqui daqui a pouco para dar um oi para você. E eu tô aqui com 3 líderes, professora Solange do Rio Grande do Sul. Um oi para sua turma, professora Solange. Olá, minhas ovelhas da Associação Sul-Rio Grandense, obrigado pela presença de vocês. A professora também Miriam Jacinto, que é lá da Missão Ocidental Sul-Rio Grandense, também lá, dá um oi para os gaúchos da sua região. Olá, uma boa noite a todos, um meu especial carinho a todas as coordenadores da Missão Ocidental Sul-Rio Grandense. E a gente tem também a professora Helene, que está aqui agora no palco, estava aí no vídeo com vocês ensinando como montar esse cenário bonito. A professora Helene é da região central do Paraná. Olá, queridos professores, nossos amigos de sempre, da Associação Central Paranaense. O nosso boa noite para vocês. Bom, e boa noite, porque agora elas vão se levantar, que elas têm muita coisa para fazer para vocês. A gente vai mostrar agora na prática como é que vai funcionar o primeiro dia. Elas viram ali como montar um cenário, viram o que dá para ter, tem o material em mãos, mas como é fazer? Mostra pra gente qual vai ser a sequência, como é que eu vou falar, o que eu vou apresentar. Agora o momento é de vocês. Bom, queridos professores, como a professora Elvia já falou, é importante uma boa recepção. O louvor pode ser feito pelos adolescentes. Em seguida, o momento de oração é muito especial e tem que se dar oportunidade para que as crianças peçam, façam os seus pedidos. E nós vamos agora passar para a segunda parte, que é a introdução do conceito. Professora Solange. Bom, vocês devem estar vendo no vídeo agora, nós queremos mostrar para vocês a sequência que vocês encontram no manual, aquele manual que tem todos os sermões, a programação que vocês já receberam. A professora Helene falou do primeiro momento de louvor, momento de recepção, oração, e a cada dia vocês terão um momento bem especial, que é o momento do trabalhando o conceito. Cada dia nós vamos ter uma palavra, uma coisa que nós vamos aprender. Neste primeiro dia nós vamos trabalhar e aprender sobre a eternidade. A eternidade, como vocês veem, é uma palavra grande e também poderosa. Nesse dia nós vamos compreender o que é eternidade. E para isso, para poder ajudar um pouquinho, eu trouxe aqui alguns companheiros, alguns animais. Vocês podem ver aqui, nós temos a abelha, nós temos aqui também uma ave, nós temos o beija-flor, nós temos aqui um gato, um cachorro, temos uma outra abelha, que vamos chamar a abelha rainha, temos também o papagaio e a tartaruga. Vocês poderiam me ajudar a descobrir, desses cartões que eu tenho, qual seria a idade que cada um desses animais vive? Por exemplo, tem aqui 1 mês e meio. Quem será desses animais vive apenas 1 mês e meio? E eu tenho aqui um animal que vive 100 anos. Já pensou viver 100 anos? Nós temos um desses animais que vive 100 anos. Neste momento, professores, você pode deixar os seus alunos à vontade para tentarem adivinhar as idades desses animais, quanto tempo eles vivem, e depois, até se alguém acertar um desses palpites, você pode até premiá-los. E após, então, você pode identificar a idade de cada um. Curiosamente, a nossa abelha só vive apenas 1 mês e meio. A nossa abelha, nós temos aqui
vive apenas 12 anos. E assim nós vemos, e aquele que nós falamos que tem mais anos é a nossa tartaruga. E Deus? Quantos anos será tem Deus? Jesus, quantos anos? Será que eles envelhecem? Quanto tempo será já existe Deus? Pois Deus é eterno. Deus vive, sempre existiu e sempre vai viver. Ele é eterno. E também hoje nós vamos aprender sobre uma outra coisa que também é eterno, que não envelhece, que não se acaba. E é o nosso próximo passo aqui da nossa programação. Fique atento. Bom, Solange falou para nós sobre a introdução. Agora nós entramos direto com a história bíblica. E a história bíblica da primeira noite que nós vamos fazer com as crianças é uma história muito gostosa. É a história de um personagem bíblico, Pedro. Nós vamos trabalhar com Pedro. Teve uma determinada época que Jesus estava conversando com seus amigos, com seus discípulos, e Jesus perguntou para os discípulos assim: quem vocês acham que o povo está dizendo que eu sou? Quem sou eu no que vocês estão ouvindo que o povo está falando? E os discípulos disseram: bom mestre, eles estão dizendo que você ou é João Batista, ou é Elias, ou é Jeremias, e até um outro profeta. E Jesus então virou para os seus amigos e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos, ficaram se olhando, mas Pedro falou o seguinte: Senhor, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ainda bem que Pedro sabia quem era Jesus. Pedro conhecia Jesus. E Jesus também conhecia Pedro. Conhecia Pedro muito antes dele ser Pedro. Ele se chamava Simão. E Jesus foi que trocou o nome de Pedro. Ele disse: agora você não se chama mais Simão. Você vai chamar Cefas, que é o mesmo que Pedro. E quer dizer pedra. Nós temos aqui algumas pedras. Eu vou chamar as nossas amigas aqui para ajudar. Vocês, professores, vão dar para as crianças, então, neste momento, uma pedrinha. Olha só, como que é essa pedra? Ela é dura, ela é áspera, ela machuca na mão se apertar, não é, professora? Sim. Machuca e ela dói. É uma coisa muito dura, uma coisa rústica, a pedrinha. E Jesus disse: Pedro, agora você é uma pedra, né? Você não é mais Simão, você é uma pedra, você é Pedro. O que Jesus quis dizer com isso? Pedro, ele tinha um temperamento um pouco diferente, ele era um pouquinho mais rústico, ele era uma pessoa assim, um pouco mais agressiva, mas Jesus sabia e conhecia a vida de Pedro, e sabia por que Pedro estava ou era tinha essa personalidade. Pedro, na verdade, ele era um pescador. Pedro trabalhava em um barco e ele pescava. Ele levava a sua rede toda vez para o mar e lá ele jogava a sua rede na água e tirava dali da água o seu sustento, os peixes, né? Mas, às vezes, tinha tantos peixes que a rede rebentava e Pedro tinha que começar tudo de novo, costurava a rede e tinha que iniciar toda a pescaria de novo. Ou, às vezes, caía um temporal muito grande e Pedro agora não podia pescar naquele momento. Bom, Jesus chegou para Pedro e disse: você é essa pedra dura, mas eu sou uma rocha, Pedro. Eu sou uma rocha firme. Rocha é uma coisa eterna, eterna. E Pedro foi transformado ao se encontrar com Jesus, ao passar tempo com Jesus. Você vai pegar, então, e mostrar para seu aluninho como pode acontecer essa transformação. A transformação que está no programa, o momento da transformação. Você vai dar um algodão para ele, bastante algodão, e vai cobrir agora essa pedra. Vamos cobrir Pedro. Pedro agora não é mais tão duro, tão áspero. Pedro agora, ele ficou
macio. Ele não deixou de ser uma pedra, mas ele está envolvido pelo amor de Deus. Essa é a transformação que Pedro experimentou. E os nossos alunos devem sentir que eles precisam dessa transformação também. É o momento de você aplicar a história bíblica na vida de cada um deles, dizendo que todos eles precisam ser transformados pelo amor de Jesus. Muito bem, vocês já viram então a história bíblica, aplicação, transformação, e agora é o momento de nós aprendermos o verso bíblico. Todas as noites vocês vão ter assim atividades bem dinâmicas para ensinar o verso para as crianças. Nós vamos fazer aqui rapidamente essa atividade. O professor vai ter uma pedra, porque estamos falando de pedra, então o professor vai ter uma pedra diferente, brilhante, e ele vai falar a primeira palavra do verso bíblico, certo? Então eu começo e a minha amiga seguinte vai falar outra palavra. Então nós vamos agora treinar o nosso verso. Vamos lá. O Senhor é o Filho Messias. É o Messias. Messias, não é? Messias. Messias, Filho do Deus vivo. Em algum momento alguém vai falar pare. Se a pedra estiver na minha mão, eu tenho que falar o verso inteiro. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim as crianças vão aprendendo. Parece uma brincadeira, assim um tanto simples, mas as crianças gostam de aprender o verso. A cada noite tem uma brincadeira diferente. Mas para reforço, você também pode fazer o seguinte, querido professor. Dar uma lembrança simples, mas significativa. Por exemplo, para a história do Pedro, você pode dar para ele um barco, um barquinho de papel e Jesus. Jesus colado num prendedor de roupas. Vocês estão conseguindo ver aqui? É Jesus feito de cartolina, cópia colorida. E aí esse Jesus estará no barco juntamente com o Pedro. A criança vai levar isso para casa e vai interagir um personagem com o outro. No outro dia, vamos falar de João, a criança também vai brincar com o barco. No dia seguinte, que vocês vão falar de Zaqueu, você pode dar para ela uma árvore, feita de cartolina também, o Zaqueu, que vai interagir. O Zaqueu pode estar em cima da árvore, e aí Jesus chega, e o Zaqueu então vai conversar com Jesus. Assim a criança pode contar essa história com personagens bem simples para outras crianças. No próximo dia que você vai falar sobre o Nicodemos, sobre o leproso, você tem também outros personagens. Quando você for falar da samaritana, você pode fazer um poço de EVA e a samaritana com o prendedor de roupa também. E Jesus então vai se encontrar com a samaritana e ele vai interagir com os personagens. Quando falar da menina, filha de Jairo, você pode fazer uma caminha que enrola, e daí você pode desenrolar a caminha e ela ficar deitadinha. A criança vai brincar com essas peças. No último dia, você pode dar para ela uma casinha, e nessa casinha os personagens vão interagir. Aqui está Jesus, você faz um cortezinho, vocês estão vendo aí? Um cortezinho, Jesus é colocado na casinha e interage com os outros personagens que você vai colocando. São ideias bem simples. Mas simples, mas muito ilustrativas, né? E significativa para a criança. Exatamente, porque às vezes ela olha assim, é um brinquedinho de nada, mas ela consegue entender a história, consegue participar desse momento. A professora não gasta tanto, Exatamente. É fácil de fazer. Fica aí a dica para esse momento que está chegando, E né? sabe, Fabiana, também, se o professor quiser colocar um ímã, a criança vai fazer da geladeira da mamãe Um livro de espaço, história. quase um flanelógrafo Isso. magnético. Imantógrafo. Tá aqui, ó, tem um detalhezinho aqui, vamos mostrar para as nossas professoras. Tem aqui o detalhezinho do prego com o ímã e o desenho, ó, que você pode recortar. Deixa eu ver também aqui o poço que vocês viram. De EVA, bem fácil de fazer. Professora Helene, muito obrigada. Pega aqui Jesus para ficar com a gente. Muito obrigada. Bom, nesse primeiro momento do nosso programa, a senhora pode se sentar ali com as suas amigas. Nesse primeiro momento do nosso programa, você viu como tornar a semana de oração um pouco mais atrativa para as crianças. Esse é um momento em que os adultos estão tendo uma mensagem lá dentro da igreja e muitas vezes os pais não sabem o que fazer com os filhos. Se você que é líder do Ministério Infantil
tenha consciência de que esse é um ministério tão importante, de que esse é um ministério, uma área, é um público tão importante, você vai com certeza se esmerar com esses detalhes muito bonitos, muito criativos, para fazer com que elas tenham uma semana de oração tanto ou mais interessante que a dos adultos, né? E agora a gente vai mudar de assunto e você sabe como? Uma musiquinha aí bem significativa. Solta o vídeo aí para vocês entenderem aí do que a gente vai falar agora. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Muito bem, deixai vir as minhas criancinhas, porque agora é um momento infantil do culto. Professora Maria, afinal de contas, por que é importante esse momento de adoração infantil? Sabe, Fabiana, a princípio, as crianças tinham o culto como um momento só para os adultos. Agora, elas se sentem incluídas naquele momento de adoração. Ela também se sente valorizada. E este momento ajuda também a criança sentir que faz parte de um mundo diferente. E ajuda também ela ter uma noção de que culto é gostoso, que prestar culto é agradável. E ajuda também nos ensinamentos. E Ela a gente aprende. tem aí um mandamento claro, né? A gente vai ver na tela Vamos agora. ver aqui. A gente tem aqui um mandamento claro. Ellen White disse assim: repita-se às crianças em todas as ocasiões oportunas a história do amor de Deus. Deixe-se em cada sermão um lugarzinho para o benefício delas. O servo de Cristo pode fazer desses pequeninos amigos para sempre. Aí, a inspiração já disse tudo. Aí né? já uma dica de leitura para você aí, Orientação da Criança, com certeza um grande livro para todo mundo que lida com criança. Senhora Maria, muito obrigada, daqui a pouco você vai voltar, mas agora eu quero convidar você a mandar os seus recadinhos aqui pra gente também. Você pode ligar pra gente no 0 operadora 4132177799 ou você pode mandar um e-mail criança sem cedilha @adventistas.org.br. Escreve pra gente, tem muitos recadinhos chegando, daqui a pouco eu vou dar um oi pra todos vocês que estão acompanhando esse momento. E a gente vai conversar agora, cadê a professora Samara? A professora Samara vai conversar com a gente, as mulheres têm mais jeito com criança, né? Não tem jeito, né, professora infantil? Professora Samara, professora infantil. Com certeza. A mulher, mãe, então tem tudo a ver, né? Com certeza. Agora, existe um momento, assim, específico, dá pra gente falar que quem coordena esse momento, quem é a pessoa específica, que hora que ocorre isso na igreja? Olha, o responsável por esse momento é a coordenadora do Ministério da Criança, o pastor ou o líder local. Esses três. Mas geralmente é a coordenadora porque ela sabe o momento, né, as histórias, ela tem todo o material. Agora, a professora Leila está chegando aqui também. A professora Leila, a gente está falando de momento infantil, assim, mas tem um material específico para a gente fazer isso? Sim, o material que foi preparado para este ano é este livro aqui, intitulado Lindas Histórias Bíblicas de Hoje, de Ontem e de Sempre. Dê preferência, professoras, para utilizarem este material. Deixa eu mostrar aqui para eles. Pois são histórias curtas, são histórias bíblicas e elas foram preparadas para ficarem dentro do tempo determinado para a adoração infantil. Aliás, é uma luta essa história de tempo, né? Porque geralmente a mulher que conta historinha, a mulher adora falar muito, mas dá para ficar no tempo, professora? Dá sim. Olha, o tempo determinado é de 5 a 7 minutos. E agora eu vou contar uma história deste livro que está na Bíblia para mostrar para vocês que
que é possível contar uma linda história dentro do tempo determinado. Vamos ver então. Vamos lá. Vou cronometrar. Vou até sair agora, vamos sentar aqui. Vamos ver se em 5 minutos dá mesmo para contar uma boa história infantil. Boa noite. A história que eu vou contar hoje para vocês está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Havia sido uma noite terrível para Pedro, André, Tiago e João. Eles haviam passado a noite inteira no mar. Eles haviam jogado a rede várias vezes. Jogaram a rede de um lado, jogaram a rede do outro e nada. Eles não conseguiram pescar nenhum peixe. A rede veio vazia. Ao amanhecer, eles voltaram para a praia. E quando eles voltaram, eles estavam tão tristes, tão desanimados, porque eles não tinham pescado nenhum peixe e não tinham como vender esses peixes para conseguir alimento para suas famílias. E eles estavam ali na beira da praia, lavando o barco. Eles já haviam se retirado, estavam lavando o barco, eles estavam ali dobrando as suas redes, quando de repente eles ouviram o barulho de uma grande multidão que se aproximava. Era Jesus, e Jesus estava por ali com uma multidão bem grande ao seu redor. As pessoas queriam muito ouvir o que Jesus estava falando, mas não era possível, porque tinha muita gente. Então Jesus se aproximou de Pedro e até ele disse: Pedro, me empreste o seu barco para que eu possa ficar lá no mar, na beira ali na praia, e assim as pessoas vão poder ouvir as minhas histórias. E assim foi feito. Jesus entrou no barco de Pedro, foi ali, falou para aquelas pessoas o amor de Jesus durante algumas horas. Quando Jesus terminou, Jesus se aproximou de Pedro e disse para ele o seguinte: Pedro, pegue o seu barco, vá lá para o mar e agora você vai lançar a sua rede. Mas Pedro não queria, porque ele já havia pescado a noite inteira e ele não havia conseguido pegar nenhum peixe. Mas como Jesus ordenou, Pedro obedeceu. Ele pegou o seu barco, foi até o mar e lá ele lançou a sua rede. Só que desta vez foi diferente. Quando ele lançou a rede e ele foi puxar, a rede estava tão pesada, mas tão pesada que ele precisou da ajuda dos seus amigos para que ele pudesse tirar todos os peixes. A Bíblia nos diz que foram precisos 2 barcos para que eles pudessem colocar todos os peixes. Depois deste milagre, Jesus foi até Pedro, André, Tiago e João e disse para eles: a partir de hoje eu vou fazer um convite para vocês. Deixem de ser pescadores de peixes e se tornem pescadores de homens. Jesus, ele é um amigo maravilhoso. Ele convidou esses discípulos, ele nos convida também para que nós possamos ser pescadores de pessoas, para que nós possamos falar do amor de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Olha, mulher falando pouco não é normal e ela ficou ainda dentro, menos ainda que os 5 minutos. Ou seja, dá para contar uma boa história, com certeza, sem atrapalhar a liturgia. Aliás, esse é o momento da liturgia do culto, que deve ficar bem claro isso na cabeça dos nossos líderes infantis, dos nossos líderes não tão infantis ainda. Esse é o momento da liturgia, dá para contar uma boa história. Agora, existe um embasamento, Maria, para a gente fazer esse momento de adoração infantil na igreja? Existe, Fabiana. E eu quero usar uma palavra bem forte aqui agora. Adoração infantil é obrigatório. Por que obrigatório? Vamos mostrar o voto que a divisão tomou? A divisão tomou um voto. E se toma um voto, tem que ser cumprido. O voto, dá licença que eu vou levantar aqui. O voto diz assim: votado que o espaço chamado adoração infantil seja desenvolvido regularmente dentro da hora do culto divino, como parte da liturgia eclesiástica em cada igreja e grupo da divisão sul-americana. Ou seja, é para ter um momento. Mesmo porque os membros também são as crianças da nossa igreja, né? Agora, professora Miriam, tem muita gente que não gosta muito de falar de Bíblia ali na hora, né? Ai, mas elas já conhecem as histórias, afinal de contas. Como é que a gente faz nesse momento? Bom, neste momento ele não se limita apenas à história deste livro que nós temos, né, de histórias da Bíblia ou até mesmo de histórias reais. Este momento pode ser usado também para testemunho das crianças, uma oração respondida, algum testemunho que eles tenham de um trabalho que eles tenham feito para Jesus. Pode também ser utilizado esse momento para uma dedicação de um bebê
E até mesmo para crianças, o coralzinho cantar, algum grupo musical se apresentar. Não é necessariamente que tem que ser uma história esse momento de adoração infantil. E lembrando que muitos professores também falam assim, mas as histórias da Bíblia são muito conhecidas. Não vou mais contar porque a Bíblia as crianças já conhecem. Não é bem assim, né? A Bíblia é a base do nosso culto infantil. Por isso, você, professora do Ministério Infantil, está sabendo aí como aproveitar, usar a criatividade para tornar as histórias bíblicas mais interessantes. Conta de um outro jeito, ilustra de uma outra maneira, e a Bíblia vai se tornando, com certeza, com tantas histórias maravilhosas que tem ali, as crianças vão se apaixonar. Agora, professora Érica, o que não fazer, afinal de contas, nesse momento? Tem uma dúvida que surge na cabeça das professoras. E a encenação? Pode ou não pode? Bom, Fabiana, vamos começar primeiro com o que não fazer, não é mesmo? É muito fácil dizer o que fazer. O que não fazer? Nessa hora já diz tudo, adoração infantil, adoração a Deus. Então não devemos usar contos, lendas, histórias de ficção, de terror, enfim. As ilustrações também devemos cuidar muito quando usamos ilustrações nessa hora. Cuidar para não usar ilustrações que são contra a filosofia cristã. E outras coisas assim como devemos cuidar, a encenação até pode, mas que seja curta e simples. E que sempre tenha um narrador, alguém narrando a história. A gente vai ter um exemplo agora, então, né? Vamos botar alguém que vai ensinar pra gente. A professora Helene pode entrar aqui. A professora Helene vai mostrar pra gente como dá pra fazer isso de maneira rápida, de maneira divertida, sem gastar muito e usando bons recursos visuais. Bom, alguns professores acham que a história bíblica é cansativa para a criança, que ela já conhece tudo, mas não é bem assim. O que você tem que fazer é mudar o material que você vai apresentar. Você pode contar a história com esse avental. Você viu que lindo meu avental? Lindo seu avental. Pois é. Esse Vem mais pra frente para eles poderem ver direitinho. Esse daqui é o Davi moderno. Eu vou contar para vocês a história de Davi e Golias. Ela está na Bíblia, no livro de 1 Samuel 17. Você pode apresentar este avental. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar ali. Vai, fica paradinha. Não, pode ficar pra cá, fica aqui mesmo paradinha, que o André vai dar um... Nesse avental vocês têm os dois exércitos e você pode contar a história de Davi assim. Ou de uma outra maneira bem simples. Só um momento. Vamos só mostrar esses detalhes aqui. Peraí, abre aqui de novo. Foi bem rapidinho, a gente tá falando do tempo na adoração infantil, mas não precisa ser tão rapidinho assim também, né? Vamos mostrar os detalhes do avental? Olha aqui. Tá com feltro, tem fitas. Sabe, Fabiana, esse gigante aqui está enorme perto do exército israelita. Mas quando o gigante fica perto de uma criança que tem Jesus, olha como ele fica pequenininho. Boa Essa vai ser a aplicação que você vai fazer no final da história. Ok? Você segura meu gigante aqui? Segura o seu gigante. Isso, daí vocês me dão um apoio aí. Eu vou contar a história do Davi de uma outra maneira. Você pode ter um lenço e com apenas um lenço você vai contar a história. Eu vou contar para vocês a história de Davi, um menino pequeno, mas muito valente, muito corajoso. Ele enfrentou leões, enfrentou ursos e foi vencedor. Um dia, o pai de Davi disse: "Meu filho, você vai ver os seus irmãos lá no campo." E o Davi obedeceu. Andou, andou, andou. E quando chegou, encontrou seus irmãos acampados em barracas. Eles estavam enfrentando uma terrível batalha. E quando Davi chegou ali, ele viu um enorme gigante que naquele momento desafiava o exército de Israel. Davi não gostou do que viu. Então Davi disse: "Eu vou enfrentar este gigante." Foi até o rei Saul e disse: "Rei, eu vou lutar com o gigante Golias." O rei Saul disse: "Não, você é muito pequeno. Eu vou." E assim Davi foi até um riacho. Pegou dali 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas. Colocou no seu alforje de pastor e foi enfrentar o Golias.
Quando Golias o viu com aquelas pedrinhas, o Golias deu risada e disse: acaso você pensa que eu sou um cachorro para me enfrentar com paus e pedras? Ah, gigante Golias, você vem a mim com escudo, com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Assim o Davi pegou uma das suas pedrinhas, colocou na sua funda e girou. Girou e acertou a testa do gigante. E o gigante veio ao chão. Sabe, queridos coordenadores, queridos professores, você pode também ter um gigante para derrotar. Talvez na sua igreja tenha um gigante impedindo que você faça adoração infantil. Una sua força com a força de Jesus, como Davi, e você vai ser vencedor e vai proporcionar para suas crianças um momento de adoração. Parabéns! Sabe em quanto tempo a professora Eliane contou essa história? Em 4 minutinhos. Tá aqui o seu lenço. Tá, fica à vontade, se quiser ficar aqui no cantinho com a gente. Agora, a professora Eliane tá toda bem vestida de avental e tudo, mas como deve ser, professora Érica, a roupa, a aparência de quem tá contando a historinha no momento infantil? Pois é, Fabiana. A aparência de quem está contando a história deve ser a melhor possível de uma cristã. A roupa não curta, né? As mulheres, decotes, cuidar no falar também, a linguagem, não usar expressões seculares, não estar falando palavras que não são do dia a dia da criança. Use um linguajar simples, de forma que a criança possa entender a mensagem. Outra coisa, devemos cuidar com saudações exageradas, para evitar irreverência na igreja. Terminar sempre a adoração infantil com apelo e com oração. Bom, a gente também tem que lembrar, né, que não é só por adoração infantil, é uma roupa de cristão, afinal das contas, né? Exatamente. Eu queria convidar você a ligar pra gente. Liga aí no 0 operadora 41 3217 7799, ou você pode mandar um e-mail pra gente, criança, sem cedilha, @adventistas.org.br, manda um recadinho de onde você está assistindo, com quantas pessoas você está assistindo o nosso programa. E a minha pergunta agora é para a professora Elvia, que já está chegando aqui com a gente. Professora Elvia, por favor, eu quero saber se dá para melhorar, dá para implementar esse momento de adoração infantil? Sim, Fabiana, dá para implementar e dá para fazer um grande sucesso a adoração infantil na sua igreja, no seu grupo. É importante que quando você pensar em sistematizar a adoração infantil, você reúna uma equipe. Essa equipe pode ser composta das professoras do Ministério da Criança e você pode convidar também outras pessoas, inclusive rapazes, há muita gente boa que tem habilidades para trabalhar com as crianças e fazer também uma bonita apresentação na história no momento da adoração infantil. Quando você planejar essa equipe, é importante que você veja com eles se todos conhecem do que se trata, para que eles possam também receber treinamento se eles não estão acostumados ou nunca participaram de um momento de adoração infantil. Há momentos que o pastor também gosta de fazer este momento no seu sermão. Ele pode participar. O coordenador, então, pode antecipadamente ver quem será o pregador e combinar para que a história da adoração infantil possa fazer uma ponte também com a mensagem dos adultos. E se o pastor quiser participar com as crianças, não tem problema, ele pode fazê-lo. Pode ser no momento, quando ele ouve a música, né, que todas as crianças vão ali, ou então ele pode chamá-las no momento para o seu sermão também. E é muito interessante quando o pastor senta com as crianças. Daquele momento assim de interação, parece que tá de na altura valorização. Com certeza. E as crianças se sentem muito felizes na presença do pastor ali com elas no momento da adoração infantil. E o foco? Professora Solange, me diz qual deve ser o foco da historinha nesse momento infantil? Bom, como o próprio nome já fala, adoração é um momento muito especial.
é diferente daquele momento da escola sabatina. E às vezes nós temos assim uma certa resistência em contar histórias bíblicas. Mas nós não podemos nos esquecer que mesmo o pastor, quando ele fala o sermão no culto, ele usa as histórias bíblicas conhecidas de todos nós. E essas histórias, ele não fala o detalhe em si por causa da história, mas o pastor, ele fala da história bíblica porque ele quer chegar em uma mensagem, em um foco. E assim também é na adoração infantil. O foco não está na história bíblica e todos os detalhes ricos da história, mas sim na mensagem que você vai dar àquelas crianças naquele sábado através daquela história. Ela ir para casa e ficar lembrando ainda daquela historinha, né? É um momento né? especial, um presente de Deus, como o papai e a mamãe têm, o momento da mensagem do pastor. Elas também têm. Elas também têm. E não pode causar irreverência, Samara? Olha, se não for bem organizado, infelizmente pode. Então, para esse momento, o ideal seria convidar alguns professores para estar ali junto para manter o silêncio com as crianças. O que a gente pode fazer é chamar alguns professores, dependendo do número de crianças, 3, 4, se for necessário, 5 até, porque às vezes a igreja é grande. Então, chamar os professores ali para manter a reverência entre elas. Lembrando que o culto divino é um momento de adoração e louvor a Deus. Ele merece todo o nosso respeito e reverência. E as crianças devem aprender que esse é um momento sagrado. Inclusive, Fabiana, não se deve dar alimentos para elas nesse momento, dentro da igreja. Que é um hábito bem comum, né? Mãe leva o lanchinho, leva suquinho, leva tudo e faz aquela bagunça na igreja. Mas olha só o que Ellen White escreveu a respeito disso no livro Orientação da Criança, nas páginas 542 e 543. Vamos ler. Deve haver um lugar sagrado como antigo santuário, em que Deus se encontre com seu povo. Esse lugar não deve ser usado como sala para lanches ou de negócios, mas simplesmente para o culto a Deus. Muito bem, professora Samara, professora Solange, professora Elvia, muito obrigada pela participação de vocês e eu quero agradecer principalmente a você, líder do Ministério Infantil, você que é professor, você que é coordenador, você que está aí engajado nessa causa que com certeza é muito nobre. A gente tem aí com carinho, né? Gente de Santa Catarina, gente do Rio Grande do Sul, gente do Paraná, todo mundo ligado com a gente para poder aprender como fazer uma semana de oração bonita, encantadora, que mova as crianças em direção a Cristo e como fazer desse momento infantil aquele momento alegre, aquele momento em que eles têm uma mensagem deles também. Bom, o nosso programa vai ficar por aqui, que pena, né? Foi rapidinho assim, mas é bom para vocês não ficarem cansados, ficar com tudo assim, com aquele gostinho de quero mais. Guarda no coração, depois a gente vai ter esse material disponível para vocês lembrarem alguma coisa, mas lembre-se, tudo que vier à mão para fazer, Eclesiastes 9:10, faça conforme as suas forças. Se a você foi dado esse ministério, que é o Ministério Infantil, faça com coração, com carinho, para que a gente não tenha que resgatar essas crianças depois lá no mundo, para que a gente conserve elas puras dentro da nossa igreja. Um ótimo sábado para você, que Deus abençoe você e a gente está junto amanhã na adoração infantil, hein? Caprichada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.